Oi, gente. Então, continuando a aula de hoje, que a gente tinha feito, tá dando problema em tirar os contornos e eu disponibilizar isso numa prancha, né, numa chapa. O problema era muito simples, vou mostrar qual que era aqui, qual que é o que estava acontecendo. Então eu fiz aqui 3 linhas sem a linha de baixo, né, sem fechar o contorno dessas linhas. Usei o loft, fiz a superfície. Depois eu fiz um retângulo por baixo, igual mostrei isso em aula, e juntei as duas superfícies com o comando join, igual a gente estava fazendo em aula, não tem nada diferente. Depois usei o comando de contorno, coloquei uma distância de 5 milímetros entre cada uma delas aqui. E aí elas não deram problema também para mim. Na verdade, essa distância que eu estou colocando aqui, eu estou colocando uma distância em metros. Eu não converti nada para escala, tudo que eu estou trabalhando aqui em metros. Então a distância aqui é de 5 em 5 metros. Porque depois eu vou pegar esses contornos e dar uma escala neles. Preferi fazer dessa maneira agora. Vou dar a escala já na prancha final, né, com as seções já organizadas dentro da folha de papel. Então por enquanto estou trabalhando na escala 1 para 1. Bom, isso é o que a gente fez. Logo depois disso a gente entraria dentro do Grasshopper. Ele está aberto aqui já. E dentro dele, dentro da aba extra, eu tenho aqui o comando nesting, o componente nesting. E o nesting, a primeira coisa que ele pede para mim, aqui o S, que eu tenho que alimentar o S, né, colocar essa informação. Ele pede uma folha, né, esse sheet aqui que seria uma folha retangular, botão direito em cima, vou determinar um retângulo. Coloco aqui o tamanho, por exemplo, vou colocar um tamanho aqui de 30 e de comprimento aqui, sei lá, 30 também. E ele volta para o Grasshopper logo depois. Mas ele acabou de criar aqui, ó, uma folha 30 por 30, né, para eu colocar meus contornos. E o que estava dando de erro hoje, né, até aí estava dando tudo certo. O que estava dando de erro, quando eu selecionava aqui nessa opção das listas de curvas, né, de linhas, eu pedia múltiplas, mais de uma, né, e selecionava aquele conjunto. Deixa eu voltar aqui antes, vou trancar aqui meus layers. Para não ter problema de selecionar. Esse aqui vai ser contorno. Passei eles para o layer de contorno. Tá. Então vou trancar todos os outros layers para não ter problema de seleção. Eu posso selecionar o que eu quiser, que só vai aquilo que está ali. Então eu venho aqui agora no botão direito, ó, selecionar múltiplas curvas e dava esse erro. Ficava vermelho com um erro, né, um balão falando erro aqui. Era uma coisa muito simples, na verdade, o erro. É que essa folha ela está num eixo x, y. E eu não consigo jogar esses contornos, projetar eles aqui, porque eles estão no eixo x, z. Elas têm comprimento e tem altura. Elas têm comprimento e altura, enquanto eles têm comprimento e profundidade. Então eu vou primeiro limpar isso daqui, botão direito, limpar esses valores, como se nada tivesse sido selecionado. Vou minimizar ele aqui. E vou vir numa outra vista, numa vista, por exemplo, da direita, onde eu tenho todos os meus contornos aqui, né, já selecionados. Eu vou dar uma rotação. Vou rotacionar esses contornos. Cliquei ali no primeiro ponto, clico num segundo e coloco aqui um ângulo vertical. Então o que eu fiz foi converter as seções que estavam no eixo x, z para linhas que têm valores, né, dentro do plano x, y e x aqui.
né? Então agora lá no Grasshopper, quando eu voltar aqui, eu posso vir aqui, dar múltiplas curvas, selecionar tudo isso e pronto, resolvi. Porque eu vi que o meu computador, pelo menos, está travando quando eu seleciono todas essas curvas. Então eu posso selecionar aqui uma parte das curvas, né, das linhas. Elas estão unidas, né? Eu dei um comando join há um tempo atrás aqui para unir esse contorno inteiro de cada uma delas. Dou um enter. Ele está processando aqui a informação, está um pouco pesado para ele. Vamos ver se ele vai conseguir rodar. Bom, aí aqui eu dei uma pausa, esperei mais um pouquinho e deu isso, o resultado. Então agora o componente está cinza, ele está funcionando. O que ele fez? Ele pegou aquelas seções que eu marquei e jogou dentro de uma prancha aqui 30 por 30, olha elas aqui, já organizadas. Se eu for na vista de topo agora, está tudo lá. Ó. Essas minhas seções foram carregadas aqui dentro. Tá? Esse componente fez tudo isso, né? O que a gente chama de nesting. Nesting seria você organizar elementos para aproveitar uma chapa. Né? Agora, esses elementos aqui, você pode ver que eles estão muito próximos uns dos outros. Isso para a gente lá no corte laser não é bom a gente dar uma certa distância. Então aqui eu tenho um campo aqui que é o offset. Vocês podem ver ali, tem a descrição dele, e logo ali, falando aqui, tem um valor definido 0.0. A distância entre as peças é 0. Então eu vou vir aqui, botão direito, determinar um número, um valor para isso. Vou colocar, por exemplo, pensar aqui 3 milímetros. Vamos ver, ele vai rodar todo o componente de novo, né, do nesting. E vai demorar um pouquinho aqui agora, né? De novo ele está processando isso. E aí eu percebi que no meu computador, como ele não é muito rápido, eu deveria fazer ele em partes. Né? Eu faço primeiro um terço, depois mais o segundo terço, e depois um terceiro terço dessa lista de contornos, para evitar que ele trave desse jeito. Né? Pronto, está aí. Então ele deu um valor ele aceitou o offset, deu uma distância entre as peças aqui um pouco maior. Não ficou tão boa, então assim, eu poderia agora fazer vários testes para mudar esse offset. Bom, gente, então eu fui testando algumas opções aqui. O meu offset ele acabou não sendo tão bom assim, né? Eu coloquei um número baixo, por exemplo, a 3 milímetros, né, que seria a distância dele das peças para o contorno, né, das bordas. Então vou colocar aqui, por exemplo, 1, que é o valor baixo, tá bom? Você não pode colocar ele tão próximo da borda, porque facilita para a gente depois organizar isso lá na máquina. E se você colocar muito preso na borda, pode ser que na hora dela cortar ela não pegue o elemento exato. E esse último item aqui, que é essa qualidade, aqui, a qualidade é um espaçamento entre as peças. Esse sim é espaçamento entre as peças. Então, botão direito, digita um valor, eu coloquei aqui 2, como se fossem 2 milímetros, por exemplo. Seria essa distância entre elementos, né? Estavam muito colados. Caso não caiba, né? Por exemplo, se eu colocar aqui 10, vamos ver o que vai acontecer. Não caiba todos os elementos numa única página, o programa automaticamente ele cria uma segunda folha, né, para dispor as peças. Então você pode ir enchendo de peças nessas folhas que ele vai criando mais e mais. Né? Isso não é nenhum problema assim, para a gente, é uma facilidade do programa. Bom, e esse daí é o ponto final. Né? Assim, esse vai ser o ponto final que a gente vai desenvolver. No meu caso aqui não ficou tão bom a qualidade. Vou voltar ela aqui para 2. E, enfim, agora que se resolveu, né, esse componente criou essa geometria. Se eu fechar o Grasshopper agora
ou se eu apagar esse componente, eu apago isso que eu acabei de fazer, isso não existe ainda no Rhino, tá como se fosse virtual, né? Só uma sugestão do que está acontecendo aqui, mas ele não existe. Tá? Se eu fechar aqui, eu apagar esse componente, a gente perde isso. Então, para fazer com que isso aqui apareça aqui no Rhino, né, seja definitivo, eu venho aqui no botão direito e tem o Bake. Eu vou cozinhar isso, vou criar isso. E aí eu vou colocar isso num layer aqui, vou escolher que, por exemplo, ele pode ir num layer de contornos. Display Default, Mode Default, Group, não precisa. E dá um OK. Quando eu dou OK, se eu sair aqui, agora eu consigo vir aqui e selecionar, olha. Né? Essas peças agora elas fazem parte do meu arquivo do Rhino. Então nesse caso aqui eu posso fechar o Grasshopper, por exemplo. As minhas peças estão todas aqui. Tá? Isso aqui que vai ser importante para a gente. Tá? É isso que vai ser levado para a máquina cortar. Então como que eu vou fazer a parte de agora para deixar o arquivo preparado para amanhã, né? Para quinta-feira? Eu vou tirar todo esse restante aqui. Você pode, de repente, apagar ele. Ou então, se quiser guardar esse arquivo, seleciona esse contorno aqui. Dá um Ctrl C, por exemplo, pede um arquivo novo. Vou pedir um novo aqui, vou salvar. Eu vou querer um de qualquer tamanho, pode ser metros mesmo. Abriu. Visão de topo. Colei o arquivo ali. Ó. Um Ctrl C e um Ctrl V. Né? Veio com o layer dele de contornos. Eu vou apagar todos os outros layers. Dou um delete, apago os outros layers, deixo só contornos aqui para facilitar. Bom, agora eu vou conferir a medida. A medida que eu tenho de um ponto ao outro aqui. A 8.82, né? Pode ser que ele variou um pouco na minha superfície, mas era em torno de 8.9 metros. Né? Se a gente for conferir aqui ó, as unidades, tem metros. Fica mais umas caras decimais. Então agora que eu vou dar escala, eu quero transformar isso não para 100. Seleciono ele ali. E coloco o fator de escala, 0.01. Estou multiplicando isso por 0.01. Isso vai reduzir 100 vezes. Ele está aqui. Vou aumentar minha tela. Vou conferir agora a distância. Dando 0.082 metros, quer dizer 8 centímetros daqui até aqui. E essa linha daqui, ó, de fora, está dando 0.3 metros, realmente 30 centímetros, era o que eu estava prevendo. Né? E para a última etapa, ou só você precisa de tentar chegar com isso amanhã, né? Você vem aqui em arquivo e salva isso como, né? Sei lá, você vai salvar numa pasta aí qualquer, tipo, no meu caso aqui 142, você vai escolher o arquivo DXF, AutoCAD Draw Exchange, tá? Esse arquivo DXF é o único formato de arquivo que a gente vai usar lá para fazer o corte na máquina. Então, seções 142, por exemplo. E salva na sua pasta. Deixa eu procurar uma pasta aqui. Por exemplo, corte laser, corte 142. Vou salvar ela ali. E dar um OK. Pronto, acabou. Se a gente pedir para abrir um arquivo, vou abrir ele para ver como ele ficou. Pode dar um OK aqui. Tá aí, ó, o arquivo prontinho. É esse arquivo que a gente vai mandar para a máquina amanhã, então. Tá bom? É isso. Muito obrigado e até amanhã.